Sabe aquela banda que a gente ama a música, mas a história por trás é um verdadeiro nó? Pois é, hoje vamos fundo nas memórias conflitantes dos Screaming Trees, uma banda que foi ao mesmo tempo genial e, olha, completamente atormentada por seus próprios demônios. E essa frase, amargura não resolvida, é exatamente o ponto central da nossa história. Como pode, né? Uma mesma banda, os mesmos anos, e cada membro parecia viver numa realidade completamente diferente. É esse paradoxo que a gente vai tentar desvendar aqui. Então, vamos começar pelo lado, digamos, mais pesado da história. A perspectiva do vocalista Mark Lanegan. O livro de memórias que ele lançou em 2020, Sing Backwards and Weep, é uma bomba. Ele não poupou ninguém. E muito menos a própria banda. Olha só o que ele chegou a dizer. Que os 6 primeiros álbuns da banda estavam provavelmente entre os 6 piores discos de todos os tempos. Caramba! Pensa no peso disso. Não é uma coisa que se diz da boca pra fora, sabe? Isso mostra uma mágoa, uma ferida que ficou ali aberta por anos e anos. Basicamente, para ele, os anos com a banda foram um lodaçal negro de uma vida a ser desperdiçada. Palavras dele. Ou seja, não era uma jornada de criatividade, de arte, era uma prisão. Todas as memórias dele sobre essa época são filtradas por essa névoa de vício, de frustração, um ressentimento que, nossa, era muito profundo. E aqui, a gente entende um pouco o porquê. A vida do Lanegan foi uma sucessão de crises. Ele saiu de um lar complicado, já com problemas com álcool. Depois, para tentar se salvar do alcoolismo, ele foi para a heroína. Chegou a quase perder um braço numa turnê por causa do vício. Brigava com todo mundo, tipo com o pessoal do Oasis, jogava latas de cerveja nos próprios colegas de banda. Cada uma dessas batalhas, internas e externas, foi pintando a memória dele com uma cor cada vez mais escura, sabe? A história dele é pesada, impactante. Não dá pra negar. Mas a pergunta que fica é, será que essa era a história completa? Porque, olha, essa é só uma versão. E os outros membros da banda? Eles lembram das coisas de um jeito bem diferente. E é aí que entra o baterista, Barry Martin. A perspectiva dele sobre os mesmos anos, os mesmos eventos caóticos, é surpreendente. É mais leve, quase cômica. Parece outra Amanda. E essa comparação aqui é sensacional. De um lado, o Lanegan, mergulhado no vício, via tudo como um lodaçal negro. Do outro, o Barrett Martin, que ficou sóbrio nos últimos anos da banda, olhava para o mesmo caos e via uma viagem louca, uma insanidade coletiva geral. É a prova de que a nossa perspectiva realmente muda tudo. E o mais maluco de tudo é o que o Barrett Martin conta. Ele diz que eles riam muito da própria insanidade mútua. E, pasmem, o próprio Lanegan teria incentivado o Martin a escrever sobre esse lado mais engraçado da história. Que ironia, não é? O cara que detonou a banda, em público e em particular, queria que as histórias engraçadas fossem lembradas. É um contraste fascinante. E mesmo com todas as brigas, o Martin garante, todos continuámos amigos depois da banda se separar. Ele até fala que eles mantiveram uma boa amizade cómica por e-mail. Isso sugere que, no fundo, por baixo de toda aquela confusão, tinha um laço forte ali. Algo que nem o tempo apagou. Ok, mas a história ainda não fechou. Falta uma peça importante nesse quebra-cabeças. E essa peça é o guitarrista e principal compositor da banda, Gary Lee Conner. A reação dele ao livro do Lanegan? Bom, aí a coisa fica ainda mais complexa. Para o Gary Lee Conner, a banda era tipo uma família disfuncional. E para complicar, o irmão dele, o Van, era o baixista. Então, para ele, o conflito não era só sobre ego de rockstar, sabe? Era drama de família. E isso torna tudo muito mais pessoal e doloroso. Imagina a situação. Você abre um livro de um cara que foi seu parceiro por anos e ele te pinta como o vilão da história. Foi exatamente assim que o Conner se sentiu. Ele ficou totalmente de surpresa, magoado mesmo. Ele não falava com o Lanegan há muito tempo, então o ataque veio do nada. Foi como uma punhalada. E aqui está o ponto de vista dele. Ele disse que o livro foi escrito com um veneno desconcertante e que expor tudo aquilo depois de tanto tempo num palco tão público parecia simplesmente cruel e mesquinho. Para ele, não era sobre honestidade, era sobre vingança, uma traição pública. Mas calma, que a história não termina nessa troca de farpas públicas. Tem um último capítulo, um capítulo final, que aconteceu em silêncio, longe de todo o mundo.
Pois é, 2 anos antes de falecer, surgiu uma mensagem privada entre o Lanegan e o Connor. Lá em 2020, numa conversa no Twitter, bem longe dos holofotes, o Lanegan fez algo inesperado. Ele procurou o antigo parceiro. E nessa conversa ele admitiu, ele disse: "Você e eu tínhamos um poder real e éramos uma equipe talentosa, apesar dos meus problemas óbvios." Olha que coisa. Em particular, ele reconhecia a parceria, o poder que eles tinham juntos. É uma confissão que contrasta totalmente com a amargura que ele mostrava em público. Isso só mostra o quão complexo ele era e o quão complexo é o legado que ele deixou. Então, com todas essas versões da mesma história, o que é que sobra no final? Sobra o que uniu esses caras em primeiro lugar, apesar de tudo, a música. E que música, hein? O som deles era uma mistura única. Tinha a psicodelia dos anos 60, a pegada do punk e uns refrões matadores. Era algo atemporal. Talvez a química musical fosse a única coisa que conseguia conter o choque entre personalidades tão explosivas. Mas, infelizmente, toda a história tem um fim. E o fim do Screaming Trees foi trágico. Em 92, eles lançaram o grande sucesso Sweet Oblivion. Em 96, o aclamado Dust. Em 2000, a banda acabou, meio que em silêncio. E então, em fevereiro de 2022, o Mark Lanegan se foi, com 57 anos. E menos de um ano depois, em janeiro de 2023, o baixista Van Connor também faleceu, aos 55. E com isso, o livro do Screaming Trees foi fechado para sempre. E no fim, a gente fica com essa pergunta, né? Quando os artistas se vão, será que só fica a arte? Como é que a gente lida com isso? Como conciliar uma arte tão brilhante com uma história de bastidores tão cheia de dor, de conflito? Qual é, afinal, o verdadeiro legado de uma banda tão criativa e, ao mesmo tempo, tão dividida? Pois é, pensar sobre isso é o que mantém a música viva. E se esta análise da história tão complicada dos Screaming Trees fez algum sentido, se curtiu, já sabe, né? Curta, compartilhe, comente aí Oi Tio Grunge e se inscreva no canal Grunge Aposentado. Até a próxima!